Opa, somos convidados a conversar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico, que é o inferno, né? E eu gostaria de começar pelos mitologia, né? É, o inferno, ele não aparecia na mitologia. O lugar da morte era tido como um lugar que não era visto, era desconhecido pelos seres humanos, e a palavra que definia esse lugar onde iriam os mortos era Hades. Hades era um deus grego, um deus do mundo inferior e dos mortos, equivalente ao Plutão, como um deus romano. Hades costumava apresentar um papel secundário na mitologia, pois o fato de ser governante do mundo dos mortos faz com que seu trabalho seja dividido entre outras divindades. Muito bem, então Hades era um lugar desconhecido, fora do alcance humano de qualquer pessoa humana, era um lugar no coração da terra, por isso que era necessário enterrar as pessoas. Nós temos o deus Odisseu, que visitou Hades, e ele encontrou lá tanto pessoas nobres como os que batalharam na guerra de Troia, como Aquiles. E também encontrou lá a Cassandra, que é a profetisa da desgraça, simbolizando aí que Hades, o lugar onde os mortos vão, não tem definição de bom ou de ruim, todos vão para o Hades. Hades não era um lugar de tormento. Com o tempo, Hades passou a ser visto como um lugar de tormento, de fogo, onde as personalidades malignas iam e habitavam este local. No Antigo Testamento, onde todos vão, o Hades, né? Tanto os bons, os justos, os maus e os ímpios vão para o Hades. Você pode ver que Jacó, Jó, Davi, todos esses foram para o Hades, para esse lugar dos mortos. Hades não é um lugar de punição escatológica no Antigo Testamento. Nós podemos ver em alguns textos bíblicos, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, como Gênesis 42, você pode ver que Jacó está reclamando que se perder o filho Benjamim depois de perder José, ele irá com muita tristeza para o Hades, né? Então ele vai para esse lugar chamado Hades. Depois nós vamos entender por que se chama Hades e por que Hades foi transformado na tradução, literalmente trocado pela palavra inferno. Hades é o lugar onde os mortos vão, e na tradução dos textos bíblicos essa palavra foi trocada por inferno, que dá uma outra conotação. Nós podemos também ver em Gênesis 46, 30, Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Esse morra significa que eu vá para o Hades, que eu já vi tudo que eu devia ver, eu já vivi tudo que eu já devia viver, então que eu descanse em paz no Hades. Então Hades não era um local de tormento e de punição. Nós também podemos ver em Jó, capítulo 21, versículo 13, né, que diz assim: na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem ao Hades, a sepultura, ao Hades. A palavra aqui é Hades. Isso quer dizer que, olha, estou bem, estou feliz, estou próspero e no momento eu vou descer para o Hades, né? Não é para o inferno, é para o Hades, o lugar dos mortos, onde ficam os mortos. E nós também temos em Jó 7, 6 a 9, que diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te que a minha vida é como o vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa,
assim aquele que desce ao Hades nunca tornará a subir. Então aqui nesse texto de Jó 7, versículos de 6 a 9, está falando que o Hades é como uma nuvem que está no céu e que logo passa e tudo acaba. Não é um lugar de tormento, lá não se tem consciência no Hades, né? Ou Sheol, né? Que as pessoas podem traduzir como Sheol, ou Sheol, é um lugar de silêncio e sem vida. Não tem nada lá no Hades para onde todos iremos. Isso no Antigo Testamento. Nós vimos que no judaísmo fala de 3 chaves, né? A chave da chuva, a chave do parto, a chave da ressurreição, ou em algumas crenças, né? A chave da chuva, da sepultura, da provisão e da esterilidade. No Apocalipse 1:8 diz que Jesus é portador, ele é porta-chaves, né, da chave do inferno, da chave do céu. No Apocalipse 1:8 Jesus é portador da chave. E se nós formos ver, antes de Jesus existia a deusa Ecote, que também era uma porta-chaves dos portões do Hades, né? Isso a gente pode ver no escritor Hesíodo, no período helenista e romano, mitologia. Então já existia um mito e esse mito foi traduzido para Jesus, que é aquele que tem chaves do céu. Então só se copiou de um mito para outro. Se já existia essa deusa que dizia que tinha essa chave, Jesus se meteu e pegou a chave dela? Não sei. Aqui no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos a palavra diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Né? Não está aqui, mas você pode procurar a sua Bíblia e ver aí, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu as coisas que livremente devem acontecer. Aqui nesse texto fica difícil de entender a Santíssima Trindade, porque se os deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só e todos sabem o que um faz e o que o outro faz, então por que haveria uma revelação de Deus a Jesus sobre as coisas que livremente devem acontecer? Parece aí que há uma controvérsia da Santíssima Trindade para quem advoga essa crença. Existe um papiro mágico grego dessa Hecate que fala assim: eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas são minhas, e em mim tudo se faz, a eternidade, o princípio e o fim. E se nós formos ler em João 1:1, está esse mesmo texto. E se nós também formos ver em Apocalipse 22:13, também fala a mesma coisa. De onde que veio esse texto então? Esse texto de João 1:1 e de Apocalipse 22:13 veio dessa mitologia grega e dessa deusa chamada Secote. Como é que você tem que entender? Você tem que entender que existe um mito que veio antes da Bíblia e que quando se escreveram a Bíblia se usa a mitologia, os textos mitológicos e se coloca dentro da Bíblia. Então não é uma novidade aquilo que está se dizendo, já foi dito por alguém ou dentro de um mito e só se transforma, só se coloca dentro da Bíblia como se fosse uma verdade. Na verdade é um plágio de um mito. Em Apocalipse a gente vê a morte personificada, como transformada em uma pessoa, numa figura de linguagem. A morte sempre vem antes do inferno, então a morte é uma pessoa, e o Hades, que traduzido no português ou nas Bíblias, a Septuaginta, mas as Bíblias traduzidas traduzem como inferno, e na verdade a palavra correta é Hades.
Já vamos entender melhor sobre o Hades. Então a morte vem primeiro e depois as pessoas, né, os mortos vão para o Hades. O Hades é um lugar e a morte é uma pessoa. Que seria como se dizer assim, eu vou morrer e vou para o Hades. Não é eu vou morrer e vou para o inferno. O inferno como culturalmente se vê nos dias atuais, como esse lugar de tormento, de morte, de dor, de queimação, de sofrimento. Essa ideia é uma ideia que foi embutida para pôr medo nas pessoas e para que pudessem vivenciar, ou viver ou seguir a palavra, etc, etc. Na verdade, nós morremos e vamos para o Hades, para o lugar onde não existe nada e não se tem consciência, não se tem nada. É no centro da Terra. Claro que é uma figura de linguagem, né? Então Hades é o submundo, o reino dos mortos, e na mitologia romana ele é o Plutão. No grego helenístico ele pode ser uma pessoa e um lugar, e no grego clássico ele é sempre definido como uma pessoa. Nós vemos lá em Gênesis que Deus cria o céu e a terra, e não tem nenhuma menção em Deus criando o inferno. Logo, essa ideia do inferno não está dentro do, digamos assim, do tema da criação. Então Deus não criou assim o céu e a terra e o inferno para quem não fizesse o bem. Então o inferno foi uma criação depois da ideia do Gênesis. Essa ideia escatológica do fim dos tempos, da morte, não está no Gênesis, não está na criação. Então quem criou esse inferno aí? Foi Deus? Se existiu então a criação e Deus criou o céu e a terra, por que Deus não criou também o inferno lá? Então o Hades, na literatura judaica primitiva, ele é um lugar onde é destinado todas as pessoas e todas elas vão viver juntas lá. O testamento de Abraão retrata todas as pessoas reunidas, né, pela foice da morte, e todas indo para o Hades, né? É lá o lugar onde todos vão, ou Sheol. Então a gente pode entender que o Hades é o destino de toda a humanidade, tanto os justos quanto os ímpios vão para o Hades. Não é um lugar de tormento, não há vida ou existência de qualquer forma de vida no Hades. Não existe nenhuma função associada à função de ser vivo lá no Hades. E o Hades está sempre ligado à associação de uma sepultura física, não de um lugar onde vai uma alma, onde vai um espírito. É aonde vai os mortos, os corpos dos mortos, não o espírito dos mortos. Isso foi uma criação posterior. Ainda nós podemos ver em Apocalipse 6:8, diz assim: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Então você vê aqui que a morte é tratada com uma personalidade, e também o inferno, que na Bíblia grega está escrito Hades, não inferno, também é uma personalidade, uma pessoa, né? Então, na literatura cristã primitiva, o Hades é personificado como o fim, como a morte. Bom, nós temos também no Apocalipse 20:14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a gente pode se perguntar assim, como? É claro que aqui se trata de uma glosa explicativa, né? Se a morte e o inferno, o Hades, morrerão, quem é a outra morte que irá matá-los? Ou seja, a morte está morta
como que haverá uma outra morte para matá-la. Que interpretação a gente pode fazer desse texto? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ainda quando a gente lê Marcos, todo o capítulo 9 de Marcos, que vai falar sobre a questão do inferno, da morte, que, digo, a tradução oficial do grego é Hades, não inferno. Hades é o deus da morte na literatura grega, que aqui na literatura cristã digamos assim, traduzido, né? Foi escrito em grego como Hades, mas a tradução se faz inferno, para não confundir o povo que lê o Hades da mitologia com o inferno dos cristãos, né? Da tradução da Bíblia dos cristãos. Então a intenção de não colocar a palavra Hades e colocar a palavra inferno é bem intencional mesmo. É uma manipulação para que as pessoas não tenham a real explicação do que é o inferno de fato e não esse inferno inventado. Então nós vimos lá no Marcos capítulo 9, né, o inferno é o Gema, Sheol ou Tártaro. E aí a gente vai aprofundar as leituras, nós vamos ver que existe o Vale de Rinom, e nesse Vale de Rinom eram depositadas as pessoas que morriam. Vou ler para vocês aqui, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou os seus filhos do fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulso de diante dos filhos de Israel. Então eram queimados aqueles que morriam da guerra, aqueles que eram assassinados, eram jogados neste vale e lá eles eram queimados. Nós podemos ver isso também, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 6, diz assim: faz ele também passar os filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou das adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então lá nesse vale iam indivíduos, pessoas fazerem feitiçaria para provocar a ira de Deus, né? Era um lugar ruim, um lugar nojento, um lugar que cheirava mal, um lugar onde era podre, onde existia bicho, e era como que um lixão, né? E na reforma de Josias, para que não houvesse mais essas feitiçarias, esses agouros, essas adivinhações, e lá nesse lugar, Josias espalha os ossos humanos dentro desse vale, os cadáveres impuros, para que não seja mais possível fazer esse tipo de coisa nesse lugar, né? Em Isaías 66, 24, nós vamos ver que esse lugar se transforma num vale que nunca se apaga. Diz assim, Isaías 66, 24: e sairão e verão os cadáveres dos mortos que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então é neste lugar que são depositados os mortos. Eles apodrecem lá neste vale. Nós temos Marcos 9, 43 a 48, que também fala, né? E se a tua mão te escandalizar, corte-a, melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos. Ireis para o Hades, para o fogo que nunca se apaga. A palavra aqui está traduzida inferno. Não é inferno, é Hades na Bíblia grega, onde nasce tudo, na Septuaginta.
O inferno é uma invenção, certo? E olha bem o que está dizendo Marcos. Marcos está dizendo, se a tua mão escandalizar, corte, é melhor para ti entrares na vida aleijado. Então significa que entrar na vida com o corpo aleijado significa que você vai para a vida, né, sem as duas mãos, do que ir para o inferno que nunca se apaga. Então é melhor você estar vivo sem as duas mãos do que você ser jogado vivo no Hades, nesse fogo que nunca se apaga. Está falando de corpo, matéria, não de espírito. Aí ainda 45. E se o teu pé te escandalizar, corte, ou melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E também, se o seu olho se escandalizar, joga, corta, lança fora, melhor entrar no reino com um olho só. Então aqui está falando de corpo, não de espírito. O espírito não dá para arrancar um olho, não dá para arrancar uma perna do espírito. Do corpo sim. Então está dizendo que para entrar no reino com o corpo, melhor entrar aleijado do que ir com o corpo todo para o Hades e queimar lá naquele lugar, né? Que é esse Geema, que é o vale onde é jogado os corpos que são dos ímpios, dos que não prestam, dos que sofreram a guerra e perderam, dos que são contra Deus, aqueles que são jogados nesse vale e apodrecem. Imagina, que nojo não é esse vale. Pega fogo lá nesse vale por causa do cherume, da podridão, os gases que soltam, fica pegando fogo, os bichos que estão lá. Então é nesse sentido, não tem nada a ver com o espiritual aqui, né? Então precisa ser bem claro isso. Jeremias 7, 29 a 34, não vou ler porque vai ficar muito grande o texto, mas se você ver, é o Vale da Matança, né? Esse Vale do Geena. Então o Vale do Geena é o Vale da Matança. Se você for olhar Marcos 9, 43, 48, Mateus 5, 29, 30 e 18, 9, você vai ver a mesma questão que a gente está colocando aqui, né? Muito bem, ainda continuaremos com este assunto. Se ainda não ficou claro, se ficou alguma coisa aí que eu disse que talvez não tenha sido claro, nós vamos esclarecer e você pode perguntar aí e a gente vai pesquisar. Um abraço, tchau.